Obrigado pela palavra que tens colocado no seu coração. Abençoa teu filho e que nós possamos ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a quem eu não cumprimentei. Muitas pessoas hoje muito felizes. É um culto especial. Batismo, pessoas que se decidiram. E esse é o ápice do nosso culto hoje, é esse batismo. São 9 irmãos que decidiram por Jesus e isso nos alegra muito o coração. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de batismo, bem rápido, para a gente já dar sequência. Porque essa questão de batismo, em muitas religiões existem essa prática, né? Muitas religiões. E muitas é um batismo mesmo em água, outras são rituais de sangue. Então tem muitos rituais de iniciação, quando as pessoas decidem fazer parte de uma religião, de uma denominação. Então se tem esses ritos de inicialização. E parece que para nós é a mesma coisa. Só que não. Nós entendemos o batismo não como um ritual de iniciação, não como uma prática onde o batizando se torna membro de uma igreja local. Não, o nosso entendimento é muito diferente disso. É muito importante, por isso que a valorização para nós do batismo é uma coisa significativa. E eu queria falar rapidamente sobre uma pessoa que se batizou e nós vemos na vida dessa pessoa, das Escrituras, aquilo que verdadeiramente nós queremos ser a consequência do batismo. Por que é que nós nos batizamos? Tu que está aqui hoje, que vai se batizar, ontem já teve uma ministração sobre isso, mas eu quero reforçar, por que é que tu está se batizando? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Atos capítulo 9. A Bíblia ou no smartphone. Ou para aqueles mais avançadinhos no iPhone. Alguns deram uma risadinha. Já sei que tem iPhone. Atos capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos e vou só dar uma contextualização desse homem chamado Saulo. Capítulo 9, versículo 1 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandece, vinda do céu, e o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que precisas fazer. Tá bom. É uma passagem bastante conhecida, nós já ouvimos muitas vezes falar sobre esse homem, chamado Saulo, da cidade de Tarso. Um homem que conviveu no tempo de Jesus. Um homem que viu tudo o que aconteceu. Um fariseu zeloso, guardador da lei. Ele acompanhou tudo. Ele viu a morte do Senhor Jesus, ele viu Jesus pregando. Esse homem tinha plena consciência de tudo aquilo que Jesus fez no tempo que estava nessa terra. Ele também ouviu sobre a ressurreição de Jesus. Mas assim como os outros fariseus, essa ressurreição foi uma farsa, isso não aconteceu,
roubaram o corpo, esconderam para tornar algo divinamente definido como uma religião. Então ele tinha esse conceito. Paulo era um homem que sabia quem era Jesus. E agora Jesus morre, e a gente olhando para Atos, Jesus morreu, ressuscitou, capítulo 1, mas já no capítulo 7 nós já vemos o primeiro mártir, que foi Estevão, e quando ele estava sendo apedrejado, Saulo estava lá, segurando as suas vestes. Saulo consentiu naquele apedrejamento de Estevão. Ele viu tudo. Mas agora acontece algo inusitado na vida dele. Ele continua perseguindo a igreja e ele pede cartas ao clero religioso, ao sumo sacerdote, para ir buscar em Damasco pessoas que seguiam esse caminho, para que ele pudesse continuar na sua perseguição de prender, de levar para Jerusalém. Essas pessoas, nós sabemos a história, muitos morreram, foram presos, morreram, foram sacrificados, e Paulo está nessa empreitada. Só que no caminho de Damasco, alguém aparece. Só que nessa trajetória maligna, resplandece a luz. E Jesus aparece a Saulo. Então eu vejo aqui nesse episódio dois motivos, duas questões importantes que levaram Paulo a ser batizado. E espero que tu que vai ser batizado hoje tenha a mesma consciência que Paulo teve quando desceu as águas. A primeira coisa aqui que eu vejo é que Jesus aparece para ele. Ele tinha a consciência de quem era Jesus. Ele sabia quem era esse Nazareno. Ele viu Jesus andar por toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ele viu isso, ele conhecia a história. Mas agora, Jesus aparece para ele ressurreto. Ele viu a Jesus ressurreto. Então aquele Jesus que era um homem que ele achava que era um impostor, que ele achava que era um homem que destruiu o judaísmo, agora ele vê esse Jesus na sua forma gloriosa. Ele vê Jesus ressurreto. E quando ele vê Jesus ressurreto, não teve outra atitude a não ser cair no chão prostrado. Então a primeira coisa que me leva a um batismo é que eu tenho que reconhecer quem é esse Jesus. Esse Jesus que nós reconhecemos não é o Jesus da manjedoura. Ele passou por ela, mas é o Jesus que é Deus encarnado. Que é Deus que se encarna como homem e ressuscita. Apesar de terem matado ele, a morte não teve poder sobre a sua vida e ele ressuscita. Então o reconhecimento disso é a primeira coisa que eu preciso ter na minha consciência, para que o batismo, meus queridos batizantes, faça sentido. Não faz sentido eu querer me batizar para fazer parte da BZN, não faz sentido. Faz sentido se tu reconheceu Jesus como Deus. E aí sim tu quer fazer parte de onde esse Jesus reina. É consciência de quem é Jesus. Quem é Jesus para a tua vida? Ele é Deus. Essa luz resplandeceu sobre a vida de Saulo. E a primeira coisa ele reconhece quem era esse Jesus. A segunda coisa que acontece aqui na vida de Saulo, ele pergunta para Jesus, quem és tu?
E Jesus fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Segunda consciência aqui que desmonta a vida de Saulo, né? Ele perseguia a igreja. Ele perseguia, inclusive o texto que nós lemos, que ele queria prender aqueles que eram do caminho, que porventura estivessem em Damasco. E ele perseguia aqueles discípulos achando que estava fazendo algo para Deus. Ele perseguia a igreja achando que estava fazendo um bem. Então ele olhava para si e ele se orgulhava daquilo que ele estava fazendo, porque ele estava, na sua cabeça, servindo a Deus. E Jesus disse assim, ó, a quem tu tem perseguido, é a mim que está perseguindo. Então, a consciência de Paulo é agora, muda. Errei. Persegui os que estão com Cristo. Persegui aqueles que são do caminho de Cristo. Então, aquilo que ele estava fazendo já não valia mais nada. Ele já agora tem a consciência de que ele estava errado. Então, o que pode me levar ao batismo é a consciência de quem é Jesus e a consciência de quem eu sou. Porque se eu me achar bonzinho e suficiente como Paulo, o meu batismo é em vão. Mas se, como Paulo, eu entender que olha o que eu faço de errado, olha como é a minha vida, olha como é a minha natureza, se eu entendo quem eu sou, eu só tenho um lugar para olhar, para aquele que veio e morreu e ressuscitou. Então Paulo tem a sua consciência mudada em relação a si mesmo. Meus queridos batizandos, vocês são pecadores como eu. E essa consciência nos faz olhar para alguém. Eu não posso olhar para um igual a mim, mas eu olho para aquele que é acima de todas as coisas. Batizando, tu tem que ter essa consciência que tu é pecador. Mas a terceira coisa que eu quero falar, para a gente já encerrando, não basta só a consciência, porque eu posso ter a consciência de quem é esse Jesus. Eu posso ter a consciência de quem eu sou, mas não fazer nada com isso. E aqui o texto diz que Jesus disse assim para ele, levanta-te e entra na cidade e te será dito o que precisas fazer. Agora, a consciência desse homem faz com que ele tome uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Agora, aquele que perseguia os do caminho, agora ele passa a ser do caminho. Aquele que perseguia os discípulos, agora decide ser discípulo. Isso é obra do Espírito Santo na vida desse homem. Esse homem era ruim. E não enxergava Jesus como Deus que é bom. Isso tudo muda na vida desse homem. Tudo muda na vida desse homem. E esse homem decide sim agora ser do caminho. Então, batizando-os, vocês não vão se batizar porque decidiram seguir a brasa. Porque se tu decidiu isso, com base em seguir a brasa, eu vou dizer que tu vai se decepcionar. Nós somos pecadores igual tu. Mesma coisa, temos os mesmos erros e estamos lutando para que essas coisas mudem na nossa vida. Mas se tu vai se batizar, porque tu decidiu fazer parte do caminho, decidiu seguir a Cristo, acho que tu vai até ser um agente para ajudar a minha vida. Decida isso, seguir a Cristo. Aí Jesus aparece para Ananias, em sonho. Um homem na cidade de Damasco, um discípulo, e fala, Ananias,
olha só, tu conhece Saulo de Tarso? Vai lá na rua direita, que ele está orando agora nesse momento. E ele teve uma visão que Ananias entraria e curaria a cegueira dele. O que Ananias fala para Jesus? Tá de brincadeira, né? Tu sabe quem é Saulo? Nós ouvimos o que ele tem feito por aí. Ele persegue os santos. Aí Jesus diz para ele assim: Ananias, deixa comigo. Vai lá. Ele vai aprender o quanto ele precisa sofrer em resposta ao meu nome. E Ananias vai. Legal isso, eu acho muito tremendo assim a obra de Deus, né? Porque Saulo estava orando e Deus deu uma visão para ele. Que um homem chamado Ananias ia lá. E aí ele aparece a Ananias e dá uma visão para Ananias. Ananias, vai lá porque tem um homem que teve uma visão sobre ti. E Deus preparando tudo para que o propósito dele se cumprisse na vida de Saulo. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre ele e esse homem é curado. E o texto diz no versículo 17 assim: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me, para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Por que Paulo foi batizado? Porque ele teve uma consciência mudada, transformada em relação a Deus, em relação a ele mesmo. Ele entendeu que ele precisava agora fazer parte desse caminho. E aí não tinha outra coisa a ser feita a não ser batizado. E por que ele se batizava? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre ele saiu e foi batizado. Vocês vão ser batizados aqui, nesse tanque. Não tinha tanque lá. Onde que eles se batizavam? Um rio. Então olha que coisa importante. Ananias era conhecido na cidade. E ele era conhecido como alguém do caminho. E alguém que poderia ser morto. Que era objeto de perseguição. Ananias era conhecido. E Saulo era muito conhecido pelo que ele estava fazendo. Perseguindo e prendendo cristãos. Os dois, no ato público, saem e Paulo se batiza. É a identificação de Paulo agora com esse novo caminho. Quando Paulo aceita ser batizado, ele está proclamando para toda aquela região, e eu acredito pela fama que os dois tinham, tanto de Ananias como de Saulo, que aquele lugar ficou cheio de gente. O que é que está acontecendo? O perseguidor dos cristãos vira cristão. Aquele que repudiava o caminho como uma seita herege, agora fazia parte do caminho. Aquele que consentia na morte dos discípulos, agora se torna um discípulo. Testemunho para toda aquela população. Amém? Por que tu está te batizando? Porque tu tem a tua consciência mudada. Tu entende quem é Jesus. E tu te entende como tu também não tem a mínima condição de estar com Ele. Mas tu decide deixar com que Ele dirija a tua vida e tu agora faça parte do caminho. Então se batizar para fazer parte de uma igreja tá bom. Mas não é isso, é mais. É muito mais do que isso. É fazer parte de uma igreja invisível. Uma igreja que, como o Eloy disse, a qualquer momento
vai ser arrebatado e vai estar com ele. Não uma igreja local, porque quando se der o arrebatamento, essa igreja fica. Tudo isso vai ficar. E talvez alguns que estão aqui sentados fiquem. Porque não vai ser arrebatado membro de CNPJ. Vai ser arrebatado membro do corpo de Cristo, a igreja viva. E para fazer parte dessa igreja viva, eu preciso enxergar quem é Jesus. Me enxergar como pecador e decidir caminhar agora junto com Ele. Então tu que vai me ouvir também, está me ouvindo, é uma oportunidade para ti. Talvez tu conheça Jesus da manjedoura. Talvez tu conheça Jesus histórico. Talvez tu conheça o Jesus que todo mundo conhece, que passou por essa terra e foi um bom homem. E foi. Amou e amou. Mas o que tu precisa entender é que Ele é Deus, que se fez carne, habitou entre nós, foi morto, mas ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. Reconheça Ele como esse Deus vivo. Entenda no teu coração que tu é um pecador e precisa dEle. E também se entregue. Decida seguir esse caminho. E nos procure, nós teremos todo prazer, alegria em fazer com que tu também te batize para confirmar aquilo que tu vai decidir no teu coração. E esse convite também é para todos vocês, todos que estão aqui. Todos, talvez tu nunca tenha feito isso. E pode ser o momento de querer realmente decidir entregar sua vida a esse Jesus maravilhoso. Isso é uma oportunidade. E se tu quiser, nos procure. Nós fazemos questão de se batizar. Ah, mas tu não trouxe roupa, a gente dá um jeito. A gente se batiza, porque o que importa é a decisão e a gente proclamar publicamente: eu quero esse caminho. Eu quero servir esse Deus. Baixa tua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu fez e faz na nossa vida. Nós não somos nada e reconhecemos que tu és tudo. E por isso, esses irmãos vão se batizar, porque reconheceram que tu é tudo e decidiram, sim, te seguir, Pai. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra que nos esclarece, nos orienta. Muito obrigado, Pai. E eu quero te fazer um convite, fique de cabeça baixa. Se existe alguém aqui, se essa palavra tocou a tua vida, não é a vida de quem está do teu lado, se tocou a tua vida, se essa luz que Jesus resplandeceu na vida de Saulo, agora resplandece sobre a tua vida, tu pode ter a oportunidade de decidir e também se batizar. E se tu quiser fazer isso, levanta a tua mão, que nós vamos sim arrumar um jeito para tu te batizar. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Amém, Senhor. Muito obrigado. Tu és o dono da palavra, tu és o dono de tudo. Nós reconhecemos a tua soberania. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Eu quero fazer um agradecimento agora, especial, para todos que estão nos visitando aqui essa manhã. Se você foi convidado, está vindo pela primeira vez, eu gostaria agora que você se colocasse em pé, por favor. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, quem veio convidado, olha só,